Fala pessoal, no vídeo de hoje do quadro 4 na Mesa Responde, eu vou trazer algumas das perguntas que eu mais recebo sobre indicadores, né? Uma das coisas que as pessoas que estão começando a investir mais utilizam para basear suas decisões. Então fica comigo aqui até o final que eu vou responder as 5 perguntas que eu mais recebo relativas a indicadores. Então, antes de você assistir o vídeo todo, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, dá seu joinha aqui, que vai ajudar a gente muito a levar esse conteúdo para mais pessoas ainda. Estou passando aqui nesse vídeo para lembrar você que as inscrições para o Rota da Riqueza estão abertas e tem um link logo abaixo desse vídeo no qual você pode entrar e tirar todas as suas dúvidas sobre o curso. Mas, lembrando você, é um curso voltado para ações, então a gente vai te ensinar como investir em ações, como analisar empresas, como montar uma carteira de ações vencedora e como montar uma carteira de fundos imobiliários também. Então, resumindo, você vai aprender a investir nos melhores tipos de investimento de renda variável no Brasil. Então, com isso, você vai poder montar uma carteira que no longo prazo possa te gerar retornos muito satisfatórios. Além disso, tem diversos bônus como Close Friends, comunidade, a gente tem uma live semanal, a gente vai ter um grupo de estudos no qual todo mês a gente vai trazer uma empresa ou um fundo imobiliário para analisar. Então, vai ser muito foda. Então, eu te espero do outro lado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelos principais meios de comunicação. E é isso. Vou responder aqui qual que é o indicador melhor de preço. Então, como ver através de um indicador se a empresa está cara ou barata? Lembrando que todo indicador, ele só indica, você tem que entender muito mais a fundo sobre a empresa para saber se vale a pena comprar ou não, do que apenas bater o olho nos indicadores. Antes da gente falar sobre quais são as principais perguntas sobre isso, é fundamental você entender que o indicador, como o próprio nome já diz, só indica. Mas vamos lá, primeira pergunta que a gente mais recebe: qual o melhor indicador de preço para saber se está caro ou barato, como eu falei? E existem alguns. O mais comum de todos, como você deve saber, é o PL, ou seja, preço sobre lucro. Ele representa, na verdade, o quanto tempo você vai levar em anos para que você tenha o que você pagou pela empresa em lucro. Mas não se esqueça que esse lucro ele não vai diretamente para você em forma de dividendo, porque o dividendo ele é só uma parcela do lucro. Tem algumas pessoas que utilizam o preço sobre o dividendo, então para ver em quanto tempo elas vão receber de volta o valor que elas pagaram na ação em relação ao dividendo. Não é um indicador tão comum. E um outro indicador ainda é o EV/EBITDA. O que é o EV/EBITDA? É o Enterprise Value e sobre o EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa das empresas. E o EV/EBITDA, ele mostra pra gente em quanto tempo que a gente vai ter a geração de caixa vai se transformar no valor que você pagou pela empresa. E como que se calcula esse Enterprise Value, que é o valor da empresa? É o valor de mercado da empresa, então o valor de mercado dela naquele momento, mais as suas dívidas, ou seja, quando você está comprando uma empresa, você paga por ela, X, só que você, quando adquire ela, você passa a ser o devedor, então você passa a ter aquelas dívidas também. Então, o Enterprise Value é calculado da seguinte forma: valor de mercado mais dívidas menos caixa. E aí você está comprando a empresa com as dívidas delas e com o caixa dela. Então, você subtrai o caixa das dívidas do caixa, e aí você fica com o valor da empresa. E isso sobre o EBITDA. Então, o EBITDA é a geração de caixa da empresa. Eu acho o EV/EBITDA uma métrica muito mais confiável para você comparar empresas de diferentes setores para você analisar se é barata ou cara. Até porque muitas vezes as pessoas acham que o setor é o mesmo. Por exemplo, uma empresa como Alpargatas e Arezzo. Muitas pessoas podem achar que é o mesmo setor, mas podem ter diferentes formas de negócio, enfim. E aí você não pode comparar o preço sobre lucro somente. Então é fundamental você analisar o EV/EBITDA. Então, para resumir, qual que é o melhor indicador de preço? Na minha opinião, EV/EBITDA. Então, se você não entende muito sobre EV/EBITDA, comenta aqui que a gente te responde, ou então manda para a gente nos outros canais que a gente tem. Vamos lá, segunda pergunta: qual o melhor indicador de dívida? Esse aqui, sem dúvida alguma, eu gosto de utilizar bastante o dívida líquida sobre EBITDA, que me mostra em quantos anos, com a geração de caixa que aquela empresa teve nos últimos 12 meses, ela vai conseguir pagar a sua dívida líquida. E a dívida líquida
é a dívida bruta, tudo que a empresa deve, menos o caixa. Então, esse é um dos melhores indicadores para analisar o endividamento das empresas. E aí você me pergunta, quanto que é uma dívida líquida boa, aceitável? Enfim, eu procuro empresas que têm uma dívida líquida ali no máximo em torno de 3 vezes o EBITDA. Mas, lembrando sempre, não é por causa de um indicador que você vai deixar de investir naquela empresa. Outra pergunta, qual o melhor indicador de crescimento? Esse aqui, sem dúvida alguma, também são os indicadores de crescimento na receita e crescimento no lucro. Então, principalmente o crescimento composto, que é representado pelo CARG, CARG, que é a média composta dos últimos 3 ou 5 anos. Muitos sites, como o próprio Status Invest, você pode ver esse número. Então, se a empresa cresceu faturamento em torno de 20% ao ano, isso representa um crescimento muito grande, porque em 5 anos ela mais do que dobrou o seu faturamento. E se o crescimento do lucro for mais acelerado ainda, isso é muito bom também, porque a empresa está conseguindo crescer faturamento e crescer lucro mais rápido ainda, então está aumentando suas margens. Então, esses são os melhores indicadores de crescimento de receita e lucro. Uma outra pergunta, onde conseguir essas informações? Você vai conseguir esse tipo de informação nos sites como, por exemplo, Status Invest, Suno Analytica, Trademap. Além de que as empresas divulgam também nas suas planilhas interativas, muitas delas já vêm com esses múltiplos. Então é bem interessante você analisar lá no site do RI da empresa, você vai baixar a planilha interativa e ver quais são esses múltiplos. E além disso, eu recomendo muito você ler os relatórios das empresas. É uma coisa que eu estou sempre falando, porque as pessoas elas são preguiçosas, elas querem tudo na mão, elas só querem um indicador e pronto, acabou. Mas é super importante você entender o case, você entender o negócio da empresa, você entender como ela ganha dinheiro, como ela gasta, para que você tome melhores decisões. Então, muito mais do que olhar somente os indicadores, você tem que entender qual que é o negócio da empresa, qual que é a perspectiva daquele setor e aí sim tomar atitudes muito mais bem embasadas para que você não fique neurótico e olhando a cotação a todo momento. Porque quem olha a cotação a todo momento é porque não confia na sua decisão de investimento. E por último, eu trouxe uma pergunta aqui também que a gente tem recebido bastante, ainda mais no momento que a gente está vivendo como esse, que é o quanto da minha carteira eu deixo de reserva de oportunidade, né? Porque em quedas muito grandes de mercado, às vezes é super importante você ter uma reserva para que você consiga aportar mais em momentos que você vê o valor das empresas muito acima do preço. E aí é fundamental ter essa reserva de oportunidade. E qual que é o percentual da sua carteira que você deve deixar? Na minha opinião, Almir, vamos supor que você tenha 100 mil reais. Vamos supor que seja 100 mil reais. Aí fica mais fácil fazer a conta. 100%. Se você tem cerca de 20 a 30% em ações, eu recomendo que você tenha pelo menos metade como reserva de oportunidade. Então, se você tem 30 mil como em ações, eu recomendo que você tenha aí uns 15 mil como reserva de oportunidade, uns 15% da sua carteira total. Então é fundamental que você tenha isso como reserva de oportunidade para que nos momentos de forte queda você consiga aportar. E esses aportes no momento de forte queda podem sim aumentar e muito sua rentabilidade ao longo dos anos. Então, basicamente é isso, trouxe essas perguntinhas aí, falamos muito sobre indicadores. Lembrando, melhor indicador de preço, na minha opinião, é EBITDA. Melhor indicador de dívida, dívida líquida sobre EBITDA. E indicadores de crescimento, crescimento de receita e de lucro. O CARG você vai encontrar em alguns sites ou mesmo você pode calcular dos resultados das empresas. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo do 4 na Mesa Responde.